Bom dia, Gi, tudo bem? Bom dia, Bem-vinda tudo e à você? Angola. Bem-vinda à Angola. É um Muito prazer imenso. obrigada. Muito obrigada sua contribuição para o TEA África, para essa sua aula. Ela vai estar junto com o Instituto Nacional de Escolas Especiais, e que é pelo Ministério da Educação. Então, muito feliz. A Angola agradece demais, imenso, com a sua contribuição. Esperamos tê-la em breve conosco pessoalmente para visitar, apertar aqueles meninos bem fofos assim, é muito bom para mim estar levando um conteúdo de alta qualidade com profissionais tão sérios para Angola. É levar o melhor, né? Muito Ai, obrigada. eu que quero agradecer você, Aline, pelo convite, né, ao governo da Angola, e eu espero contribuir com o desenvolvimento dos educadores e com os meninos, e com certeza em breve apertá-los todos, né, diretamente lá na Angola, e estar juntos, junta, né, e com o pessoal, com os educadores. Eu quero agradecer muito o convite, espero contribuir. Muito obrigada, viu? Obrigado. E também essa nossa aula, ela vai para a Clínica Isabel Fansoni, que é Perfeito. uma clínica que ela tem uma equipe multidisciplinar maravilhosa, inclusive com brasileiros, tá bom? Assim, são pessoas maravilhosas que buscam o melhor, que levam o melhor. Então, é nosso contributo também com a clínica, que inclusive eles estão expandindo essa área de equipe multidisciplinar, e é um trabalho fantástico. Eu pude visitar as instalações, assim, é muito especial o trabalho deles e muito sério também, viu? Perfeito. Afinal de Então, contas, a nossa missão é transformar vidas, então tem que ter seriedade mesmo, né, Aline? Fico muito é, feliz. é. Olha, Gi, vamos começar então a sua aula. Eu vou desligar minha tela, que é para não atrapalhar a Ok. sua transmissão, mas eu estou Tá. aqui, tá certo? Bem atenta também, porque eu tenho muito a aprender contigo, tá bom? Ah, vamos Um lá, então. Muito beijo, obrigada. Um um beijo, beijo. uma boa aula. No finalzinho eu entro, tá bom? Tá ótimo. Muito Beijão. obrigada. Olá, pessoal. Vou compartilhar a minha tela com vocês. É uma honra estar aqui, né? Presente neste momento. Eu vou voltar aqui no primeiro slide para poder. Eu fiz alguns slides, né? Eu quero dar uma introdução bem bacana a respeito de. Nós vamos realmente dar uma introdução nessa formação, né? Vou dar uma pincelada para deixar com gostinho de quero mais para vocês. Então, assim, às vezes o que eu for falar, de repente, alguns colegas já passaram por aqui, já disseram para vocês, mas acredito, eu, Gisele, né? Acredito muito que quanto mais a gente fala, quanto mais a gente aprende, mais a gente consegue aí ajudar outras vidas e transformá-las, né? Porque afinal de contas, do que vale passar por essa vida sem fazer a diferença na vida do outro. Essa é a minha frase, né? Então eu estou aqui para contribuir com o desenvolvimento de vocês e cada vez que a gente ensina, a gente aprende. Então eu estou aqui também para aprender um pouco mais com vocês. Como a Aline mesmo disse, né? Então mais uma vez eu quero agradecer pela confiança e o carinho de todos. E espero em breve, né, estar aí também poder levar, como diz as minhas amigas aqui do Brasil, meus cacarecos, para poder ensinar e botar a mão na massa a todos vocês aí, porque a gente aprende muito, né? Eu, Gisele, aprendo muito dessa maneira aí, sinestésica, né? Eu preciso olhar, eu preciso escrever, eu preciso estar tocando, eu preciso estar ouvindo. Então, eu aconselho a você que está aqui comigo neste momento, que pegue aí caneta, lápis, um bloquinho, folha e vamos anotar. Porque, como eu havia dito, a gente vai iniciar esse processo de formação com bastante informação, mas é para depois a gente vir com um pouco mais afinco, entrando nesses detalhes que eu vou falar com vocês agora, tá? Eu vou me apresentar então para quem não me conhece. Na verdade, a gente tem aqui habilidades preditoras para alfabetização, que é o início aí da nossa formação. Tá? Então eu vou trocar os slides. A gente não conseguiu, fizemos um teste, deixar a tela grande. Eu espero que vocês consigam visualizar direitinho aí, tá bom? Então, olá, né?
Meu nome é Gisele Albuquerque, eu sou mãe da Júlia e do Gabriel, uma menina de 15 e um menino de 12 anos. Acho importante vocês conhecerem, né, com quem vocês estão falando, né? Gosto sempre de trazer todos vocês pertinho de mim. Então, a minha trajetória foi tardia, porém necessária, né? Eu iniciei o aprofundamento nos estudos sobre o desenvolvimento humano para o meu melhor maternar. Desde então, iniciou-se uma paixão pelas síndromes, os transtornos e os comportamentos. O objetivo, então, deste material aqui é trazer a ressignificação das vossas vidas e carreiras, porque você pode, você consegue. As minhas formações, né? Então, aqui eu coloquei algumas especializações, fora os cursos extras que a gente faz, porque nós, quanto educadores, nós precisamos estar em constante atualização. A todo momento sai-se um artigo novo, um estudo novo, e para lembrá-los que a gente precisa trabalhar com evidências científicas sempre, né? Então, eu sou psicopedagoga ABA, terapeuta ABA, neuropsicopedagoga, pedagoga, psicomotricista, graduanda em fonoaudiologia, sou supervisora, mentora, professora de curso de pós-graduação em psicopedagogia, neuropsicopedagogia, análise do comportamento aplicada, palestrante, escritora, empreendedora, CEO da Clínica Singular Gisele Albuquerque. Clínica essa que há 5 anos, né, eu e toda a minha equipe, trabalhando com desenvolvimento infantil, cognitivo e comportamental. O nosso público lá são crianças e adolescentes, nós atendemos de 1 a 17 anos, tá? Mas e os adultos? Os adultos são com orientações parentais, né? Então, eles entram aí no nosso nicho, mas como orientação parental, porque afinal de contas, nós precisamos orientar esses pais, esses educadores, para que eles consigam, sim, junto conosco, nessa tríade, né? Que é o paciente, o aluno, é a terapia e a família, para poder ali estar junto, a família e a escola, né? Estarmos juntos aí pelo desenvolvimento efetivo dessas crianças. Ali tem as minhas redes sociais, se vocês quiserem anotar também. Fico à disposição, pode me chamar no direct, no telefone da clínica, que eu vou responder a todos. Conforme eu iniciei o nosso bate-papo aqui, às vezes algum colega, acredito eu, que já tenha, né, passado por aqui e falando para você sobre o transtorno do espectro do autista, né? O TEA, mas eu gosto de reforçar porque a gente precisa saber. Quanto mais a gente sabe, mais a gente pode ajudar e incluir, certo? Então vamos lá. TEA, transtorno do espectro autista. Deixa eu colocar a barrinha para cá para não me atrapalhar. Então, o que é o TEA? O TEA, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, ele não tem cura, porque não é uma doença. Então, a criança nasce com esse transtorno e ela vai envelhecer e morrer com ele, tá? O que a gente tem nesse meio do caminho são as terapias adequadas e a nossa inclusão efetiva. Quanto mais a gente conhece, mais a gente consegue trazer uma vida mais saudável, uma vida mais tranquila para os nossos pequenos, né? Então, eu gosto sempre de ressaltar que não é uma doença, porque existe muito mito, né? Ai, o autista é uma doença, quem tem autismo tem uma doença, ela vai ser curada? Não, ela não vai ser curada. A gente tem aqui em nossas mãos o objetivo de transformar a vida deles, mas não de curar, tá? Porque não é uma doença. Então, o transtorno do espectro autista, o que que eles têm ali? Eles têm interação e comunicação social, então eles têm déficits aí, comportamentos repetitivos e restritos, o início e atrasos no desenvolvimento, tá? Onde a gente tem tudo isso relacionado, da onde a gente tira que esses são os aspectos que definem ali que a criança está dentro do espectro. Nós temos aí o DSM-5-TR, tá? Que é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, para nós, todos nós que trabalhamos na área ali da saúde, que trabalhamos com crianças que têm crianças, jovens, adultos, enfim, que tem algum tipo de transtorno mental, né? Nós temos que seguir o DSM-5. Esse DSM-5, ele é norteador para que a gente possa, então, saber se essa criança está dentro do espectro, tá?
Nós temos alguns critérios a seguir. A criança, isso faz que o DSM-5-TR veio com uns pontos de revisões, que são algumas palavrinhas, vou tentar falar de uma maneira bem informal para vocês, para que fique fácil o entendimento. Porque antes tinha muito diagnóstico errôneo, né? Então era uma banalização, muito, todo mundo dentro do espectro, então ele fez algumas mudanças nas palavrinhas. E ainda assim, atualmente, nós precisamos entender e estudar o DSM-5 para que isso não venha trazer prejuízos, né? Porque afinal de contas, quando você levanta uma hipótese para uma família, essa família ela já sofre o impacto desde o primeiro momento, né? Então a gente tem que ter certeza, ninguém pode trabalhar no achismo, é muito sério o nosso trabalho. E vocês, quanto educadores, também. Por que que vocês, profissionais da escola, precisam saber sobre esses critérios? Para que vocês possam, né, aqui no Brasil, o que que os educadores fazem? Quando eles percebem alguns sinais, que sim, a gente percebe os sinais desde bem pequenininho, né? Aqui no Brasil, as crianças costumam frequentar escola de educação infantil, creche, né? Desde os 4 meses, 3 meses e meio, 4 meses, aonde sim tem uma grande importância ao professor nessa primeira fase, porque é ele que vai ali estar vendo dentro dos marcos de desenvolvimento quais são os sinais que não estão de acordo com o desenvolvimento típico. E vai aqui no Brasil, né? Me retrato aqui no Brasil, não sei como funciona direitinho aí na Angola. Então, a partir de então, você sabendo esses sinais, você aqui no Brasil, elas contactam a coordenação e a direção, traz essa família para a escola, acende essa lanterninha da dúvida e pede para procurar ajuda profissional. Então, dessa maneira, a gente consegue fazer a diferença na vida dessa criança, porque trabalhar o diagnóstico precoce, trabalhar essa estimulação precoce, muda e salva muitas vidas e melhora o prognóstico também, tá? Ou seja, ela não sairá do espectro, mas a gente consegue trabalhar com que essa criança seja funcional, né? Que a gente consiga que essa criança, por exemplo, se ela for desenvolver algo que seja ali do nível de suporte mais grave, né? A gente pode trazer para o moderado e para o leve, né? Trazendo assim a vida dessa criança uma maior tranquilidade, trabalhando ali dentro do que das perspectivas de vida dela, do que a gente precisa para que ela possa desenvolver, certo? Então, dentro do critério A, nós temos os déficits na reciprocidade socioemocional, déficits nos comportamentos comunicativos não verbais, déficits no manter e desenvolver e persistir nos relacionamentos. Então, no critério A, deve ser preenchida todos esses critérios, tá? No critério B, então, são padrões de comportamentos repetitivos e interesses restritos atípicos, tá? Então, movimentos motores, uso de objetos ou falas estereotipadas ou repetitivos, insistências nas mesmas coisas e perfil inflexível, interesses fixos e restritos exagerados. Hipo ou hipersensibilidade a estímulos sensoriais, tá? Então, esses também fazem parte aí do critério diagnóstico B, tá? Então, se você tá lá na escola e percebe que aquele bebezinho brinca demais com os dedinhos, fica olhando para os dedinhos, você chama, não olha, não tem interesse pelos amigos, né? São alguns dos sinais que você pode estar percebendo ali, que pode estar já tirando para esse alerta, tá bom? Para estar já indicando. Estou falando dos bebês porque a gente está começando lá dos pequenininhos, tá? Depois, tem alguns outros sinais que vão acontecendo no decorrer do seu desenvolvimento, né? Então, cada ser é único, afinal de contas, nós somos singulares. Então, se faz necessário a gente entender cada vez mais para poder chamar essa família, para poder ajudar essa criança. Tá bom? Então, são outros vários sinais, um atraso, de repente, motor, um atraso na fala,
uma ausência de contato visual, né? Um choro, um sono excessivo, um sono assim que não é bacana, né? Um sono que acorda toda hora ou demora para acordar. Então, são alguns detalhes que a gente precisa, né? Obviamente, aqui a nossa aula, como eu já disse anteriormente, eu estou dando aquela pincelada, porque outros colegas já vieram, mas é importante que eu passe. Mas quanto mais você sabe, é melhor. Né, eu teria que voltar aqui, retornar para falar todos esses passos para como você pode cada vez mais prestar atenção e ajudar essas crianças, né? Então vamos lá. Vou para o próximo slide que a gente vai para a nossa introdução da nossa aulinha. Gi, alfabetização, por onde que eu começo, né? Parece muito simples, mas não é. A alfabetização, ela deve ser explícita. Ela é ensinada a alfabetização. Gi, como assim? Não é algo natural? Não, de maneira nenhuma não é algo natural. O nosso alfabeto, né? Quem fez ali toda essa versão do alfabeto foram os fenícios. Eles estudaram os sons das línguas, da nossa língua, para que trouxesse para a gente o alfabeto. Antigamente era muito difícil, lá atrás, né? Lá nos primórdios eram feitos desenhos, enfim. Então, os fenícios estudaram os sons das letras. Já que foi algo inventado pelo ser humano, então a gente precisa ensinar. Não é intuitivo, ele tem que ser explícito, ou seja, alguém tem que ensinar isso para as nossas crianças, né? Para quem não teve dificuldade na alfabetização, a impressão que se tem é que é muito fácil, né? Que flui. Mas existem vários detalhes que a gente estimula aí desde a gestação. Sim, para você que está aqui, que ainda não é mãe, ou que está grávida, ou que vai ser, ou você, educador, pode orientar as suas mãezinhas, às vezes tem uma mãe que está gravidinha e está levando outra criança na escola. Indique a leitura desde a 20ª semana de gestação, a criança já está te ouvindo, né? Então, a música, a leitura para o seu bebê na barriga é muito importante, né? São habilidades preditoras para a alfabetização. Muitos de nós, muitas vezes, até quanto educadores, porque eu já tive do outro lado em sala de aula. Então, antes das minhas especializações, no meu aprofundamento no estudo, eu pensava assim: quanto professora de educação infantil, qual a importância que eu tenho? Só brincar? E hoje eu vejo a importância que é estar ali na base, né? Porque afinal de contas, quem trabalha na educação infantil dá toda uma base para que os nossos professores, quando chega lá no fundamental, possam então fazer a aplicação de verdade da alfabetização, que é a famosa leitura e escrita, né? Mas a gente precisa do quê? A gente precisa da base, né? Vamos fazer uma analogia a uma casa. Quando se tem uma casa com um alicerce mal construído, um alicerce com materiais ruins, o que que vai acontecer quando a gente chega lá para colocar os tijolinhos? Ou a gente consegue colocar e essa casa começa a rachar, ou a gente não consegue subir os nossos tijolos, porque o alicerce está tão mal feito, então a gente não consegue subir. O que eu quero dizer com isso? Nós, educadores da educação infantil, temos plena importância no desenvolvimento da criança em todos os sentidos, né? O social, o acadêmico, mas como estamos falando hoje nessa aula de alfabetização, nós temos uma importância muito grande nesse alicerce, que é a base para que a gente consiga, então, avançar para o processo de alfabetização no momento da construção da casa, no momento desses tijolinhos. Tá? Então, essa é a analogia que eu fiz a uma casa para que a gente possa entender um pouco melhor. Gi, e como funciona dentro do nosso cérebro esse processo de alfabetização? A aprendizagem, ela pode ser entendida como um processo complexo, dinâmico e constante. Ou seja, lembra que eu disse desde a 20ª semana de gestação? Então, constante processo aí de desenvolvimento, que se resulta em modificações do sistema nervoso central. É necessário o envolvimento de diversos fatores, como percepção tátil sinestésica, sensitivo sensorial, o ato motor, a imersão de estímulos com os quais o indivíduo está em contato constante, além de adquirir e desenvolver aspectos cognitivos, linguísticos
que lhe permitem apropriar do aprendizado do princípio alfabético, né? Então, a gente tem uma modificação nesse sistema nervoso central, onde nós estamos fazendo, então, desde o que? Quando está na barriga da mamãe, a gente está trabalhando essa parte aí do sensitivo sensorial, a parte auditiva da criança, né? Para a gente trazer depois no nascimento outras, né? A gente tem percepção tátil, livrinhos de banho, a gente tem vários outros aspectos que nós podemos já estarmos aí estimulando essas habilidades preditoras. Eu falo isso para você que é mãe e para você que será mãe e para você que é educador. Porque sim, na escola a gente tem contato com esses objetos, né? Aqui no Brasil a gente consegue, e aí na Angola eu tenho certeza que a gente vai conseguir se ainda não conseguimos, não é mesmo? Entre os aspectos cognitivos, linguísticos necessários para o aprendizado, podemos citar então a consciência fonológica, o processamento auditivo e o visual, a velocidade do processamento e a interrelação dos aspectos relacionados à função executiva, como a memória, a atenção, a organização e o planejamento, sendo o resultado final da integração dessas habilidades, que permitem o êxito no aprendizado da leitura e da escrita, né? Então, quando eu falo sobre essa parte, eu estou querendo dizer que a rota lexical, né, a consciência fonológica, ela é o estudo dos sons, né? Então a gente consegue aí pensar um pouco mais sobre os sons das letras, a gente consegue fazer esse processamento. Gia, é tão difícil trabalhar os sons com os nossos pequenos autistas, então, que nós sabemos, para quem não sabe, fica sabendo agora, os autistas, eles são muito melhores na parte visual, né? Há estudos científicos que nos trazem que a gente precisa dessa parte visual. E muitas vezes eles se apegam a detalhes, né? Que a gente precisa estar aí ajudando e coordenando eles, né? Então, quando a gente fala aqui também das funções executivas, que é a memória, a atenção, a organização e o planejamento, a gente precisa estar trabalhando tudo isso junto. De qual maneira? Então, vamos lá. Eu deixei algumas anotações para que eu não esqueça, tá? Então, vamos lá. A alteração do funcionamento de um desses aspectos que eu disse lá atrás, que é atenção, planejamento, enfim, as funções executivas no geral, pode levar a danos no aprendizado, tá? Então, o que que a gente deve fazer? A gente tem que avaliar as habilidades alteradas e traçar metas para o processo e a remediação ou intervenção. Gi, nós somos educadores, estamos na escola, como que a gente vai fazer? Você precisa conhecer o seu aluno, você precisa conhecer os seus pequenos, né? Então, toda vez que eu falo para você aí da Angola, estou remetendo ao que a gente faz aqui no Brasil com os nossos educadores. E se não acontece aí, vai acontecer, que eu tenho certeza, né, que nós agora, nessa expedição, a gente vai poder levar um pouco mais para vocês, caso não tenha, né? Então, estou aqui disposta a poder contribuir, eu tenho certeza que outros colegas também. Quando a gente fala aqui também, de repente, outros profissionais, além da escola, vão estar aqui nos ouvindo. Quando em clínica a gente recebe esse paciente, a gente precisa avaliar essas habilidades que estão alteradas e traçar metas através de um plano interventivo, né? Então, quando esse paciente chega para mim, a gente faz todo um rastreio, independente de ter diagnóstico, laudo ou não, tá? Para a gente conhecer as habilidades que estão alteradas, quais são as lacunas, os seus déficits, os seus excessos, para que então a gente faça um plano interventivo, com a junção dos outros profissionais que estão envolvidos e a escola. Sim, eu me intitulo como Tia Gi aqui, né? No Brasil, todo mundo me conhece como Tia Gi. Falo com as escolas e a gente, então, eu ouço, né, vocês quanto educadores, e eu vou dando aquelas dicas, né, de como o nosso aluno aprende, porque um aluno aprende de um jeito, o outro é de outro, então, dessa maneira, a gente precisa traçar metas para que a gente consiga ter, então, uma intervenção efetiva. Nós precisamos andarmos juntos, sempre, tá?
Para que ocorra, então, a compreensão do sistema alfabético, é necessária a percepção que a escrita é formada por unidades menores que a sílaba e que elas são responsáveis pelo significado das palavras. Então, a gente precisa entender, a sílaba é a junção, né, de uma consoante e uma vogal, certo? Só quais são as unidades menores que elas? São os sons das letras. Então, nós precisamos. Aqui no Brasil, né, não temos na Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, não tem o ensino dentro do nosso currículo. É muito triste, porque a gente sabe que isso é algo que é cientificamente comprovado a importância e a eficácia para que as crianças desenvolvam cada vez melhor. E eu costumo dizer que se é bom para uma criança neuroatípica, imagina para uma criança atípica, o quão vai facilitar, né? Evitar aqueles erros futuros de ortografia, de escrita, enfim, né? Para crianças que às vezes não têm muita dificuldade. E imagine só se a gente consegue trabalhar isso na íntegra com todos, o quão será incrível, né? Então, eu, como ativista na causa de trabalhar em cima do que realmente tem evidência científica, estou aqui para passar para vocês, tá? Então, nós vamos adquirindo conhecimento alfabético através do desenvolvimento conjunto de aspecto cognitivo e da linguagem, por meio da construção de memórias lexicais e fonológicas, tá? E assim como o pensamento audiovisual. Então, lembra que eu disse que os nossos pequenos autistas, eles são ótimos na parte visual, só que a gente tem que trabalhar a consciência fonológica junto. O que seria então essa rota lexical? É a conexão direta da forma visual e da memória léxica. Fazendo uma analogia aqui, nós dentro do nosso cérebro, nós temos uma caixinha, que é chamada de memória de trabalho. Então, tudo aquilo que a gente vê vai sendo armazenada lá. A memória léxica, a gente bate o olho e já consegue perceber o que está escrito ali, tá? Porque vem de dentro dessa caixinha aqui. E a fonológica, quando você escuta. Então, nós vamos trabalhar os dois com os nossos pequenos, o áudio e o visual, tá bom? Aqui mais uma vez, a alfabetização, então aquilo que eu disse, a memória do trabalho está ali, a memória visual e a memória auditiva. A gente tem que trabalhar os dois juntos, certo? Nós também falamos muito sobre alfabetização emergente e convencional, tá? Gi, o que seria a alfabetização emergente e a convencional? Para quem, de repente, pegou, a nossa aula está sendo gravada, né? Mas a gente tem algumas convidadas aqui. Como eu disse, nós estamos dando uma pincelada, uma introdução na nossa formação para os educadores, tá? Então, obviamente, eu vou voltar num outro momento ensinando todas as partes mesmo. Aqui é para dar uma pincelada, deixar um gostinho de quero mais mesmo, para que vocês tenham vontade de voltar, né? Para a gente poder aprender de verdade na íntegra e com a mão na massa, se Deus quiser, em breve, presencialmente. Então, a alfabetização emergente é um termo usado para descrever as experiências de leitura e escrita das crianças antes de aprender a ler e escrever. Por exemplo, lembra que eu acabei de dizer? Manuseio de livros, garatujas, interpretação por imagens. Então, vamos voltar lá na época da gestação. Começar a ler, a criança, depois do nascimento, com contato em livros, tanto na escola quanto em casa, né? Você ler para o seu pequeno, mas o meu pequeno não para, mas a gente precisa aprender com constância, aumentando esse tempo dessa criança para melhorar a atenção, melhorar a memória. Então, a gente vai intervindo, a gente precisa de paciência e persistência, certo? Então, essa é a alfabetização emergente. Quando a gente fala da alfabetização convencional, é o quê? Decodificar, ler com fluência, compreensão ortográfica e escrita, né? Então, a gente também fala dessa convencional. Muitas vezes, tem algumas mães e educadores que fazem isso de maneira assim, sem saber que estão fazendo, né? Fazendo essa leitura, essa escrita, mas a gente pega muitas famílias
que não tem esse contato, que não consegue fazer esse tipo, que não tem tempo, que não tem esses saberes. Então, a nossa obrigação, enquanto educador, enquanto clínica, é estar trazendo o que para essas famílias? Trazendo informação, né? Informação salva. A gente não deve guardar para a gente deve. Tá? Que é consciência fonológica, né? Acho que começou a gravar de novo. Consciência fonológica na educação infantil e no ciclo de alfabetização, tá? Então, eu trouxe essa reflexão. Aqui no livro tem outro nome, mas eu quis colocar Jorginho, tá bom? Então, assim, Gi, como a nossa criança vai refletir o som, acho que é impossível que ela faça isso, né? Uma coisa eu digo para vocês, não subestimem os pequenos de maneira nenhuma, tá? Não façam isso. Não façam. Não desacredite. Ninguém é uma folha em branco. Todo mundo tem algo para entregar para nós. Isso eu falo para as minhas meninas em clínica, para as minhas supervisionadas. De alguma maneira, a gente consegue colher essa criança, entregar o que ela sabe para a gente. Porém, a gente precisa estimular desde o ventre, tá? Então, a história de Jorginho. Com 2 anos e 5 meses, a tia do Jorginho lá da escola fala para ele assim: Aliás, Jorginho, você está muito desobediente. E ele faz a reflexão: o que é aliás? Olha só, a primeira pergunta. Tem a ver totalmente com a nossa história aqui de entender, tá? Como eles percebem. Gi, se a criança não for verbal, né? Não ter a fala, adquirir a aquisição da fala, não tem problema, ela precisa aprender a se comunicar. Como ela aprende a se comunicar? Quando a gente estimula essa criança, tá? Não subestimem nunca as nossas crianças, nunca. E não desistam delas, nunca. Com 3 anos e 8 meses, brincando com uma massinha, o Jorginho, ele disse que ia fazer um bicho que começasse com K, cavalo. Olha como ele foi refletindo. O que a gente pode ir trabalhando com as crianças nessa faixa etária? A gente pode ir trabalhando com essas crianças essa reflexão, vocabulário, certo? Com 4 anos e 2 meses, de que é o vocabulário? Não é você entregar para a criança um celular e deixar ela lá com o celular, né? A gente sabe que não é assim que funciona. A gente precisa, não estou no carro, ou está andando nas ruas, a pé, do jeito que for. Vai mostrando, olha lá, esse lugar aqui, ó, é um supermercado, é um mercado, ele vende alimento, é um barzinho onde a gente pode comprar ali uma água. Aqui, essa é a farmácia onde a gente adquire um remédio. Esse é o posto de saúde. Essa é a nossa escola. O que que a gente faz? O que que a gente aprende ali? Tá? Então, trabalhar o vocabulário com a sua criança. Estou lavando a louça, preparando o jantar. Então, e conversando com a sua criança, você estimulando com ela através do brincar, né? Gia, não tenho acesso à massinha, tem acesso à farinha, à água, a gente tem diversas maneiras, ao barro. Que delícia poder sentar na terra com essa criança e brincar com ela. Faça isso na sua escola, faça isso na sua casa e vá estimulando o vocabulário, certo? Com 4 anos e 2 meses, então, o pequeno Jorginho, ele fala: Mãe, Alice tem ali dentro da palavra Alice. Ele faz uma reflexão, sonoridade, certo? Dos não verbais, a gente vai apresentando as letrinhas e os sons. Sim, que a gente pode trabalhar e devemos com crianças
atípicas a partir dos 3 anos de idade, já fazer a apresentação das vogais, né? Fazendo o sonzinho, mostrando para ela como é a escrita das vogais. É cientificamente comprovado que a gente deve trabalhar com as nossas crianças atípicas neurodivergentes um pouco antes, não exigir, mas apresentar antes da faixa etária tradicional que o pessoal fala, que é a partir dos 4 anos. Por quê? Eles sempre, claro, nós somos únicos, mas eles sempre terão uma diferença aí com os outros colegas típicos. Então, a gente já vai trabalhar a previsibilidade com essa criança para eles chegarem muito mais preparados na fase lá de alfabetização, tá bom? Então, com 4 anos e 4 meses, o Jorginho ele fala assim para a mamãe dele: Maria tem 3 letras. Olha que engraçado, não são 3 letras, são 3 sílabas, mas ele ainda não sabe, né, o que são sílabas e o que são letras. Quando a Tia Gi traz para vocês essa reflexão aqui, é para dizer que as nossas crianças não são bobinhas, tá? Elas não são assim, elas aprendem, mas elas precisam. Se essa é a escola do Jorginho, essa escola do Jorginho, ela não tinha nenhuma estimulação, não ensinava nada, e ele já percebia tudo isso um pouco natural com a vivência dele na família, tá? Era uma família que trabalhava vocabulário sem saber, que estava trabalhando vocabulário. Então, ele já tinha. Você imagine só, né, pessoal, se essa escola tivesse ali direcionada, tivesse trabalhando certinho desde o início, todas as estimulações. Então, é sobre isso, é sobre trabalharmos as habilidades precursoras da alfabetização desde os pequenininhos, 3 anos e meio, 3 meses e meio, 4 anos, que eu não sei certinho qual que é a faixa etária que vocês iniciam, mas acredito que deve ser mais ou menos aqui como no Brasil, certo? Então, essa é uma reflexão para vocês entenderem que a gente consegue sim trabalhar com as crianças, porque elas sabem muito mais do que a gente imagina. E vocês conhecem sobre o desenvolvimento infantil? Aqui no Brasil, nós temos na carteirinha de vacinação todos os marcos do desenvolvimento, tá? Esses marcos de desenvolvimento, eles estão lá na carteirinha onde as famílias, os professores, os educadores conseguem, tá? Estar verificando se é possível, se a criança está dentro dos marcos ou não, tá? Vou compartilhar outra tela para vocês verem, porque talvez vocês não tenham tanto acesso, né, quanto aqui no Brasil, essa parte. A gente sabe que a saúde é bem complicada em qualquer lugar do mundo, né? Mas eu tenho um documento que eu vou compartilhar com vocês agora, que nós utilizamos muito. O nome dele é Inventário Portage, tá? Esse inventário, ele carrega para gente habilidades, tá? Eu posso estar fornecendo para vocês, depois eu verifico com o Aline, o pessoal da Expedição África, como que faz para eu poder enviar para vocês. Ele é de fácil acesso, a gente consegue também na internet, tá? Obviamente, aqui eu coloquei a logo da nossa clínica, enfim, no final fiz algumas alterações, mas mais para colocar ali o que a gente precisa de alguma outra informação, né, descrita, mas você, quanto educador, pode estar usando para te nortear, para ter noção do que o seu aluno tem que ter atingido ou não, tá? Obviamente, a gente vai sempre olhar para o que essa criança, como é a família dessa criança, né? A gente tem que ter essa percepção também, que muitos não terão acesso àquilo que a gente idealiza, né? O que é ideal, às vezes, não é o real. Então, nós temos que ter esse olhar mais refinado, mas mesmo assim, estimular os nossos pequenos, tá? Então, quando a gente fala de socialização, ó, aqui, ele vai ajudar vocês tanto a saber se essa criança é dentro dos marcos, ou levantar essas anteninhas de dúvida aí, se essa criança está dentro do espectro, tem algo relacionado, algum atraso, isso vai ajudar muito. Gi, o que tem a ver com a nossa aula de habilidades preditoras? Porque a gente precisa estimular desde o ventre, lembra?
E nós, quanto educadores, assim que essa criança vem para a gente, tanto em clínica quanto em escola. Então, é importante que a gente conheça. Lembra que eu também falei anteriormente da avaliação para melhor um plano interventivo? E este documento permite com que nós consigamos fazer com excelência um plano interventivo, tá? Então, isso vai ajudar muito vocês, muito mesmo, e a gente pode, num outro momento, trabalhar também essa parte do PEI, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, tem a socialização de 0 a 1, tem a pergunta se observa a pessoa movimentando-se em seu campo visual. Se ela observa, quando você passa, alguma pessoa passa, se ela observa, se ela ainda não observa, ou se ela só observa se você chamar. Oi, Laurinha, olha para tia, né? Se ela olha ou não. Então, você consegue ter aqui um levantamento do que está em déficit ou excesso comportamental, costumo dizer isso também, tá? Então, nós temos de 0 a 1, depois de 1 a 2, nessa parte social, de 2 a 3, de 3 a 4. A gente também pode aplicar com os pais, tá? Mas eu sou professora, não tem problema, tá? De 4 a 5, de 5 a 6. Linguagem, né? Repete sons emitidos por outras pessoas, de 0 a 1. Então, tem aqui, ó, de 0 a 1, mesma coisa, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5 e de 5 a 6, tá? Cognição. Nós temos outros instrumentos? Sim, em clínica a gente trabalha com outros instrumentos, mas esse aqui é de fácil acesso, tanto pela internet, é algo que é gratuito, eu posso também estar compartilhando com vocês este documento, e também é um documento de fácil entendimento, tá? Tem outros, escalas, protocolos que são um pouco mais complexos, que aí a gente tem que adquirir, tem que pagar por eles, enfim. Mas esse, ele é muito bacana e ele tem evidência científica também, tá? Cognição de 0 a 1, tá? Ó, remove um pano do seu rosto que obscura a sua visão. Gente, para que de avaliar isso? É total. Você coloca um paninho no rosto de um bebê, ele consegue tentar tirar, ou pelo menos ele fica, né? Ou ele fica parado. Como que é isso? Ele não se importa que aquilo aconteceu. A gente, sim, do básico, né? A gente consegue verificar se tem alguma coisa que tá legal ou não. E aí a gente vem de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5, de 5 a 6, tá? Isso vai até 6 anos. Gi, eu posso aplicar isso com os meus alunos que estão lá no primeiro ano, que eu percebo que tem algum tipo de atraso? Pode. A gente lembra que eu disse habilidades, déficits e excessos? Se a criança está faltando, tem atraso nessas habilidades anteriores, a gente vai precisar trabalhar na base para depois conseguir construir, tá? Para essa criança poder evoluir. E vai ter o quê? Respostas qualitativas aqui, tá? Autocuidados. Às vezes a gente não consegue ver tudo, né? Na escola. Então a família vai precisar nos ajudar nessa parte também, tá? São habilidades preditoras para a alfabetização, vai até 6 anos de idade. Então, por esse motivo, nós temos esse documento, tá bom? Ah lá, desenvolvimento motor também, do mesmo jeito, até 6 anos, tá? São vários detalhes que vão ajudar bastante. Quando eu disse aqui, tem um espaço pequeno, mas que são as observações, se alguém quiser colocar, tá bom? A família ou o educador. Vou descompartilhar essa tela e colocar a outra tela para vocês. Voltarmos lá. Vamos lá. Então, a gente falou um pouquinho do desenvolvimento infantil. Na verdade, eu mostrei um protocolo para vocês, é aquilo que eu disse, né? São vários tópicos que eu estou abordando, que é aquela pincelada inicial da nossa formação, para vocês entenderem o quão é importante. Então, eu já falei dos aspectos do espectro, já falei o que a gente precisa trabalhar, da memória, do sistema nervoso central, que a gente precisa estudar a menor unidade ali da letra, que é a unidade sonora dali das letras, e o desenvolvimento infantil é muito importante para que você conheça também, para poder ajudar os pequenos a evoluírem, tá? Nossa aula hoje é rápida, né? É 1 horinha de aula, até 1 horinha. Vamos passar aqui para o próximo slide.
Eu não sei se você sabia, mas o nosso alfabeto é composto por 26 letras e 31 fonemas. Gi, o que que é isso? Então, letras são aquelas tradicionais que a gente já conhece, né? A, B, C, D, E, F, G, H, enfim. Essas são as letras, mas nós temos os fonemas. Os fonemas são os sonzinhos das letras, tá? Então, por exemplo, ó, vou falar para vocês sobre o A. Obviamente, eu vou voltar na próxima formação para a gente fazer junto tudo isso, tá? Para vocês aprenderem os sons. Lembra quando eu falo que temos que trabalhar com base científica? Então, é sobre isso, tá? Aqui, a gente precisa trabalhar, então, esse som. O A tem o som, falando das vogais. A tem som de A. O E tem o som de e tem o som de é. Gi, como assim é? Você escreve ela, você fala janela e não tem acento. Por isso que a gente ensina. A gente fala elefante, ok? E quando a gente fala janela, panela, tem acento? Não tem um acento agudo. Então a gente tem que ensinar esses dois sons, o e e o é, certo? Aí nós temos o i, que tem o som de i, e o O, que tem o som de O, e o, que tem o som de O, tá? E o U, tá? Então, essas são as vogais e os fonemas das vogais. Então, eu falei de letra e de som, certo? Outra curiosidade é que nós temos 23 letras em português e letras estrangeiras a gente tem o K, o W e o Y, tá? Elas estão ali intrusinhas no nosso alfabeto, mas as nossas letras portuguesas, né, da língua portuguesa, são 23, tá bom? Depois nós temos as vogais nasaladas, que é o an, em, in, on, As consoantes nós temos, eu estou fazendo os sons para vocês, tá? Nós temos o B, que é o B, que é o C, D, que é o D, F, que é o F, G, que é o G, é o H. O H não tem som, ele precisa de uma vogal para poder fazer o sonzinho, né? Henrique, Henry, Harry, tá? E o J, jacaré, J. L, que é o nosso L, que é o M, que é o N, P, que é o P, que é o R, que é o R, S, T, V, CH, Z, NH, LH. Então, estas são as nossas consoantes, os sonzinhos delas, tá? A letra C, nós temos uma palavra irregular. A gente não vai entrar agora, porque como é uma pincelada, é só para vocês entenderem. Então, estou falando dos sons que a gente usa mais. A gente não vai misturar na hora de ensinar isso, vai ter que ser separadinho para as crianças, tá? Porque o C, ele tem som de S também, além do K, certo? Por exemplo, C de cebola, né? De Cibele, C de Cibele. Então, a gente precisa ensinar primeiro as regulares para as nossas crianças, para depois a gente ensinar essa parte, tá? Os sons, a gente tem que apresentar o nome, a letra e o som a partir de 3 anos de idade. Então, com 3, com 4 e com 5, tá? A gente vai apresentando para as nossas crianças, tá bom? Vamos lá, essa curiosidade. Lembrando que a gente vai fazer, espero que você consiga voltar esse vídeo aí depois, para conseguir repetir comigo os sons das letras, que são importantíssimas para a gente poder desenvolver cada vez mais os nossos pequenos, tá? Evitando assim que a gente faça trocas. Obviamente, a leitura tem que ser primordial desde o nascimento. Eu vou ser repetitiva e vou dizer para vocês: leitura sempre, tá?
Gi, e as habilidades preditoras para o processo de alfabetização? Então, a gente já falou de tudo isso, né? Agora a gente está partindo aí para o final da nossa aula para eu poder fazer os tópicos, tá? E volto ensinando vocês depois, num segundo momento, com mais detalhes, e a gente vai sequenciar tudo isso certinho, tá bom? Mas antes de toda essa aquisição de letra, de som, né? A gente trabalha o quê? De 0 a 3 anos, o vocabulário, que eu já falei para vocês, na escola, vai citando a mesa em cima e embaixo, ensinando através do brincar, da fala, né? Não subestime os não verbais, aqueles que não falam, eles podem e aprendem, tá? Com certeza, a estimulação deve estar sempre ali, trabalhar a socialização, incluir essa criança em tudo que você faz. Gia, eu vou fazer uma leitura, ele não para do meu lado. Você colocou essa criança do seu lado, tá? Você vai fazer com que essa criança que é não verbal, como por exemplo, quando você lê uma história, sempre usando várias entonações para todas as crianças, é muito divertido você contar essa história usando onomatopeias, sons, barulhos diferentes para contar, com bastante inspiração. Se tiver a oportunidade de produzir esse material, produzir esses bichinhos que estão ali, né, os dedoches, ou, né, produzir, tá falando dos 3 porquinhos, né, como faz o lobo mau, né, fazer bem articulado, e, claro, como que essa criança vai estar inclusa na sua roda de leitura? Você vai pegar o dedinho dela, daquela não verbal, olha aqui, o lobo mau, e ele vai se sentir o quê? Pertencente. Não queiram que ele sente do seu lado. Quando você pergunta para as crianças todas que têm a oralidade, que vão responder, para ele é desinteressante, ele não consegue responder como os colegas. Então, nós temos que incluir os nossos pequenos autistas, mesmo não verbais, dessa maneira, tá? Fazendo com que eles participem junto com você. De repente tem a T, se não tem a T no meio da sua perna ali. Olha, os 3 porquinhos, pegue o dedinho de ajuda física total, coloque o dedinho dessa criança lá. Entenda? Por que eu tô falando muito de educação infantil agora, nesse momento? Para poder entender. Então, aqui eu sei que eu vou ter educador, desde a educação infantil, educador fundamental e assim por diante. Então, quem tá lá na fase superior, né, dos fundamentais acima, vai poder entender e fazer em conjunto com o seu colega da educação infantil, vai entender, o colega da educação infantil vai entender o quão ele é importante nessa base, porque quando eu dava somente aula e não era especializada, eu achava assim, vou só para brincar. Gente, o brincar é tudo na vida dessas crianças, né? Essa habilidade preditora é tudo. É o que vai aí determinar. E vou falar uma coisa para vocês: 90% da alfabetização precisa das habilidades preditoras, tá? Que vem a consciência fonológica e o princípio alfabético. Então, ó, vocês da educação infantil são muito importantes para que os nossos colegas do fundamental 1, 2 e médio possam ter sucesso também na parte deles lá, tá bom? Então, vamos lá. Próximo tópico, quase indo lá para o encerramento dessa aula. Então, há 5 áreas para o ensino das habilidades básicas, tá? Nós temos habilidade de atenção, que a gente tem que desenvolver, que são habilidades precursoras, habilidade de imitação, linguagem receptiva, como eu recebo essa informação, habilidade de linguagem expressiva, como eu expresso, eu não preciso falar. Como que essa criança se comunica? Por gestos, movimentos? E habilidades acadêmicas, que é a última, tá? Que a gente vai desenvolver. Então, num segundo momento, eu vou vir aqui com vocês ensinando todas essas habilidades. Mas só para vocês entenderem o que está dentro da habilidade de atenção, tá? Lembrando que essas habilidades, elas não precisam ser ensinadas separadamente. Quando a gente sabe, a gente faz o programa ali de ensino e desenvolve as habilidades juntas, tá? Então, vamos lá. Esse aqui, então, é dividido em 5. Quando eu falo habilidade de atenção, anotem aí. Está incluso o sentar, o esperar e o contato visual. Então, eu preciso ensinar a minha criança a sentar, a minha criança esperar e o contato visual.
nós sabemos que a grande maioria dos nossos autistas, eles não gostam de contato visual, mas a gente vai estimular o máximo. Não precisa estimular até que a criança fique olhando para você assim, porque tem muitos que não querem. Eu já tenho paciente que olha, eu costumo brincar com eles, nós parece que tá olhando dentro da nossa alma, que eles olham muito. Então, isso é muito, 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 chega até não piscar. Aí a gente tem que desenvolver e deixar isso no equilíbrio, né? E eu tenho uns que não olham de jeito nenhum. E a gente precisa estimular para que eles olhem pelo menos, nem que seja rápido. Porque se a gente não tem um mínimo ali de contato visual, a gente não consegue prosperar. Mas não procrastinem, a gente vai falar um pouco mais depois. Habilidade de imitação. Imitar movimentos motores grossos, ações com objetos, fonoarticulatórios, motores finos, grossos em pé, sequência de movimentos. Então, isso está dentro da habilidade de imitação, tá? Habilidade de linguagem receptiva, instrução de um passo, eu falo e ele faz. Instrução de 2 passos, pessoas da família, partes do corpo, objetos, figuras, tudo isso eu vou ensinar para vocês nas próximas aulas. Habilidade de linguagem expressiva, em direção aos itens desejados, função comunicativa, imitar sons, pedidos vocais, pessoas e familiares, objetos e figuras. Lembrando mais uma vez que às vezes a criança não é verbal. Como ela vai se comunicar? Por gesto. A gente tem que ensinar eles a se comunicarem, né? Ti, nós somos da escola, e aí? Tudo bem, vocês são primordiais na vida dessas crianças, tá? Habilidades de linguagem expressiva, então, eu já falei. E depois nós vamos para habilidades pré-acadêmicas, como coordenação olho-mão, emparelhar objetos, emparelhar figuras, emparelhar objetos e figuras, lápis e tesoura. Olha só quanta coisa a gente tem que ensinar ali, as habilidades preditoras. O nosso trabalho, ele é incrível, incrível, é transformador, né? Princípio alfabético e consciência fonológica, como eu já havia dito, são responsáveis por 90% do processo da alfabetização com evidências científicas. Então, eu dei uma pincelada lá no princípio alfabético, correlação letra-som e a consciência fonológica. Falei das habilidades preditoras, porque são elas que são as precursoras, tá? Então, é delas que a gente vai partir dos pequenos para avançar e chegar nessa fase aqui, que é na fase, a gente vai desde os pequenos com o vocabulário e tudo aquilo que eu acabei de dizer, habilidade de atenção, de imitação, de sentar, enfim, receptiva, expressiva, para depois a gente chegar nessa fase aqui, como eu disse, de 3 a 4 anos, a gente vai estimular essa habilidade de letra-som nas crianças, rima, aliteração, tudo faz parte ali da consciência fonológica também, tá? E na proposta educacional inclusiva, não é o aluno que se ajusta e adapta às condições de ensino, mas a equipe escolar que tem que prover as mudanças necessárias para que o aluno consiga acessar o currículo. Essa é uma frase de Aranha. Aqui nessa imagem, talvez vocês não estão vendo muito nítida, tá? Mas aí aparece um menino, que ele faz uso de cadeira de rodas, e ele chega e pede para o profissional da escola, né? Tem várias crianças ali do lado, se ele pode limpar a rampa, tirar a neve para ele poder subir. O profissional, mal instruído, não sabe o que é a proposta inclusiva, ele responde: todas essas crianças estão esperando para usar a escada. Só quando terminar que eu vou tirar a rampa, vou tirar a neve da rampa. Então, o profissional, ele pensa na cabecinha dele que não tem essa informação. Mas que menino folgado, né? Individualista, quer que eu tire de lá da rampa, sendo que tem um monte de gente aqui, ele vai esperar, né? E o que o menino responde para ele? Mas se você tirar na neve da rampa, todos podem utilizá-la. Então, é sobre isso. Se é bom a proposta para uma criança atípica, imagine para as típicas.
né? Então, a gente consegue transformar o nosso ambiente. A educação é uma missão. Empatia e afetividade são objetivos da aprendizagem efetiva. Reconhecer a empatia como uma atitude benéfica e importante para ações éticas, cooperativas e de respeito. Desenvolver estratégias que possam combater atos discriminatórios e de intolerância às diferenças. Contribuir para que o aprendizado dos alunos seja efetivo e aconteça com equidade faz parte da nossa profissão e da nossa missão. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua produção e ou construção. Quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. Paulo Freire. E tem uma frase, né, para a gente poder finalizar, que eu levo para a minha vida, que é de que vale passar por essa vida sem fazer a diferença na vida do outro. Positivamente, sempre. Muito obrigada a todos vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi muito importante para mim essa manhã, essa tarde, não sei que horas vocês vão ver, mas é muito emocionante poder contribuir. Eu espero que vocês tenham gostado. Gi, eu não sei se eu gostei mais da aula ou se eu gostei dos últimos 2 slides, que assim, ali foi para arrebatar o coração de qualquer um, tá? Foi. E assim, o que eu costumo dizer é que não adianta nada nós sabermos de algo, né? Se não for para compartilhar, se não for para dividir com o próximo. E como você disse, a gente aprende mais ensinando, né? Tem as outras meninas que eu acho que são da sua clínica, que assistiram a aula, se elas quiserem ligar, participar. Mas assim, Gi, foi um primeiro momento, foi uma introdução, e que baita introdução, né? Bom, É, estou. deixa assim aquele gostinho de quero mais. E vamos voltar gravando, porque, como eu te falei, vai ser uma formação para os profissionais da área. E foi assim, maravilhosa. Eu já estou Ah, ansiosa pela próxima. que bom que você gostou. Espero que todo mundo tenha gostado. Foi realmente de coração. Eu trago sempre da minha alma, né? Os meus estudos e trago bem da minha alma. Por quê? Porque a gente precisa ter empatia. A empatia move o mundo, né? Não é só estar no lugar, é fazer acontecer, né? O ato de transformar. E aquela coisa de, tipo, eu penso assim, que você não precisa ser dessa área para você aprender um pouco sobre a área, sabe? Porque, Sim. assim, hoje eu aprendi tanto, sabe? Coisas, assim, tão básicas que a gente pensa assim, poxa, olha, isso acaba... Então, tudo é uma ponte, né? Que vai ligando, ligando a uma outra. E conhecimento nunca é demais, né? Nunca, é Além de verdade. libertar. Exato, é libertador. Quanto mais a gente sabe, é preciso conhecer para incluir e ajudar. É o nome de um dos meus projetos. Então, é aquilo que você disse, não precisa estar na área, você não precisa ser uma mãe atípica, ser uma professora de crianças atípicas, você precisa conhecer, né? Isso É, faz com que o nosso mundo seja mais igualitário, que tenhamos equidade, né, nessa inclusão, porque na verdade a gente fala, mas a gente está fazendo esse mundo com equidade, né? É sobre isso. Quanto mais a gente aprende, menos a gente exclui e mais a gente consegue ter um olhar empático e entender tudo aquilo que está à nossa volta, não é mesmo? e menos chance de errar, né, Gi, também. Exato. Pois, Exatamente. meu amor, muito obrigada. A gente vai transferir para o YouTube, vamos colocar a senha, depois eu vou te passar a senha direitinho, Tá bom. viu? E Tá muitíssimo ótimo. obrigada às meninas que eu não conheço, mas estiveram aí assistindo a aula bem direitinho. E aí a gente vai dar continuidade nessa formação, que ainda vai ter outro tempo, para que seja uma coisa bem robusta, né? Para que seja uma coisa foi um alicerce muito bom, sabe? E é isso, viu? Obrigada, Muito viu? obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada ao Pedro, que está na Angola, né? Está Ok, aqui nos ajudando. ok, ok, Deus ok. abençoe, Pedro. Muito Ok, obrigada pela paciência. igualmente, igualmente. Pedro, obrigado. O resto, bom dia, tá?
Ok, ok, bom dia. Obrigado. Um beijo, gente. Muito obrigada. Deus abençoe Fica a com todos. Deus. Amém. Vocês também. Tchau, tchau. Tá.